Fala galera, muito boa tarde a todos vocês. Como é que estão as coisas, gente? Hoje eu tô meio doente, tô meio com a voz, se bem que minha voz não é muito bonita mesmo, mas hoje eu tô meio doente, mas estamos aqui para dar essas dicas para o INSS de novo. Tô acompanhando, tô com o iPad aqui, acompanhando aqui o pessoal no comentário aqui, beleza, gente? No Instagram, me siga aí no Instagram, galera, é ivan.lucas2007, galera do Instagram, e vou sortear uma camiseta no final, nos comentários aqui, deixa eu ver aqui, ó, nos comentários aqui, vou sortear uma camiseta no final. Gente, esse edital do INSS está mais enrolado do que a Fabíola fazendo unha. É um negócio fora do comum. Esse edital demora, parece que esse edital saiu para fazer unha e tá lá, e tá enrolando e nada de sair. Tem um lado positivo, que é mais tempo para você o quê? Para você estudar. E tem o lado negativo, que a ansiedade aumenta perto do Natal, você nesse desespero. Porém, estamos todos aqui para poder o quê? Para poder te ajudar, para que você possa revisar os principais pontos da matéria, para que você possa chegar tinindo na hora da prova e arrebentar. Estão falando aí que a prova vai ser em março, é tanta fofoca. Uma coisa é certa, essa prova vai sair. Esse edital vai sair, sendo em março, sendo em abril, nós vamos estar preparados e vamos passar nesse INSS. Bacaninha, gente? Vamos começar a aula aqui, pessoal? Quero falar para vocês, gente, tá todo mundo acompanhando? Deixa eu ver se o pessoal tá acompanhando, olha aí. Vamos lá, eu quero a camisa, estão cozinhando. É isso aí, galera. Beleza, gente? Tô vendo aqui a camisa, deixa eu falar, essa camisa que todo mundo usa, gente. Isso aqui tá um fedor de homem. Tá um negócio horrível. Eu acho que vai ser essa que eles vão mandar. A gente vai acabar de usar todo mundo até o final. Vamos pegar esse trem fedido, jogar num saco e mandar aí pra sua casa a camisa que eu vou sortear. É a camisa da aprovação. É o CC da aprovação. Gente, vamos falar de atos administrativos? Vamos aqui pra tela, pessoal. É atos administrativos. Professor, você vai pegar a pior matéria? Lógico, você quer o quê? Você quer refresco? Quer moleza? Senta no pudim. Não, vamos pegar a pior. Atos administrativos. Temos que aprender o que são os atos administrativos. Agora eu queria te pedir o seguinte, gente. Presta atenção aqui em mim. Vai, vamos prestar atenção? Larga um pouco aí, o Zap, Instagram, esse trem. Só prestando atenção porque o negócio agora é sério. Gente, todo mundo pode praticar ato. O particular pode praticar ato. O Estado pode praticar atos. Todos podem praticar atos. Mas o Estado, ele tem um poder de praticar um tipo de ato que é o chamado ato administrativo. E para você saber se lá na hora da prova eles estão falando ou não de atos administrativos, você precisa saber as principais características desse ato administrativo. Quais seriam? Vamos aqui na tela, gente. Para ser um ato administrativo, tem que ser uma manifestação unilateral. Vejam bem, para ser um ato administrativo, tem que ser uma manifestação, o que, galera? Unilateral. Beleza, pessoal? A segunda característica do ato administrativo, gente, é que nele o Estado ele atua em supremacia. A segunda característica é que nele o Estado atua o quê, gente? Em supremacia. Também, gente, é característica do ato administrativo, ele é regido pelo direito público. Vai anotando isso aí. Ele é regido pelo direito o quê, galera? Pelo direito público. Então, o ato administrativo é uma manifestação unilateral. No ato administrativo, o Estado atua em supremacia. O ato administrativo, ele é regido pelo direito público. Gente, o ato administrativo, ele também produz
efeitos jurídicos. Produz efeitos jurídicos. Beleza, gente? E esse ato administrativo, ele está sujeito ao que, gente? Ao controle, ele está sujeito ao controle do poder, o que, galera? Judiciário. Ele está sujeito ao controle do poder judiciário. Gente, vejam bem aqui. Para que o ato administrativo, para que um ato seja considerado ato administrativo, ele tem que ter essas características. Por que isso é importante? Porque se faltar uma dessas características, ele pode ser tudo, menos ato administrativo. É isso que você tem que entender. Se faltar uma dessas características, esse ato pode ser tudo, menos um ato administrativo. Porque para ser ato administrativo, o ato tem que ter essas 5 características. Vamos voltar aqui? Quais são as características para ser um ato administrativo? Galera, quais são as características para ser um ato administrativo, galera? Primeiro, tem que ser uma manifestação que unilateral. Então, uma manifestação unilateral do Estado. Ah, o Estado manifestou de forma o quê? Bilateral. O Estado manifestou de forma bilateral. Isso não é ato administrativo. Para ser ato administrativo tem que ser unilateral. Para ser ato administrativo, o Estado tem que atuar em supremacia. Lógico, gente. Para ser ato administrativo, o Estado tem que atuar em supremacia. Em supremacia, beleza? Se for igualdade, não é. O terceiro requisito para ser ato administrativo tem que ser regido pelo direito público, galera. Tem que ser regido pelo direito público. O ato administrativo sempre produz efeitos jurídicos, sempre. E o ato administrativo está sempre sujeito a quê? Ao controle do poder judiciário. Pessoal, isso aqui é um ato que? Isso aqui é o ato administrativo. Tem que ter todas essas características para ser um ato administrativo. Estamos entendidos, gente? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês. Primeiro, descobrir o que é um ato administrativo. Manifestação unilateral. O Estado atuando em supremacia, é regido pelo direito público, ele produz efeitos jurídicos e ele está sujeito ao controle do poder judiciário. Isso é o ato que? É o ato administrativo. O ato administrativo, gente, tem várias classificações e essas classificações acabam que os alunos ficam enrolados com elas e tal, tudo. Eu vou trazer aqui algumas classificações para a gente ficar tranquilo. Pode ser? Vamos aqui para a tela, gente. A primeira classificação é a diferença entre, vamos lá comigo, licença, veja, licença é diferente de permissão, que é diferente de autorização. Autorização. Então, nós temos licença, permissão e autorização, que são o que, gente? São atos administrativos, o que? São atos administrativos, são distintos. O que é a licença? A licença, pessoal, é um ato vinculado. Licença é um ato vinculado. Já a permissão é ato discricionário, e o que, gente? E precário. Então, a permissão é ato discricionário, a permissão é ato precário, beleza? Do outro lado, eu tenho a autorização, que também é um ato discricionário, beleza, gente? E precário. Professor, explica tudo isso. Calma que eu vou explicar. Galera, vamos lá, que essa é uma parte, presta atenção aqui, ó. Licença é um ato vinculado. O que significa um ato vinculado? Significa, gente, que se a pessoa preencher todos os requisitos, ela tem que ser deferida.
É isso que significa ela ser um ato que vinculado. Se alguém preencher todos os requisitos, essa licença tem que ser deferida. Então volta aqui. A licença é um ato vinculado e essa licença ela faculta o que, gente? O desempenho de uma atividade. O desempenho de que, gente? De uma atividade. Ela faculta o desempenho de uma o que, gente? De uma atividade. Pronto, faculta o desempenho. Vou dar o exemplo. Exemplo, Carteira Nacional de Habilitação. A CNH é uma licença. Se a pessoa passar em todas as etapas lá da carteira de motorista, a carteira vai ser concedida, mesmo que a pessoa não saiba dirigir. O importante é você passar na prova, ainda que não saiba dirigir. Gente, eu estou há 11 anos no mundo dos concursos públicos. O que eu percebo? Que, gente, para passar num concurso público, olha, estudar é importante, lógico que estudar é importante, mas a estratégia é mais importante. Eu tenho vários alunos, gente, que estudaram 3, 4 anos e não conseguiram passar, enquanto outros estudaram 6 meses, poucos meses e conseguiram. Qual é a diferença? Um é muito inteligente, outro é pouco inteligente? Não. A diferença é estratégia. Sabe por quê, galera? Porque se o estudo fizesse passar realmente em concurso, se um estudo fizesse passar realmente em concurso, só passava em concurso quem não estivesse trabalhando. Só passava em concurso quem tivesse o quê, gente? Efetivamente. Apenas o quê? Efetivamente, apenas estudando. E não é isso. Muita gente passa em concurso mesmo trabalhando o dia inteiro, mesmo tendo pouco tempo. E ele pega naquele pouquinho tempo, ele estuda aquilo que é necessário. Então eu dou uma dica para vocês, gente. Você tem que estudar para concurso igual a gente tira a carteira de motorista. Quando a gente faz 18 anos e vai tirar a carteira de motorista, você procura lá um centro de formação de condutores, a antiga autoescola, e fala assim, olha, eu queria tirar a carteira. Você não vai lá e fala assim, eu queria aprender a dirigir. O cara nunca te leva na rodovia. Você nunca vai na rodovia. Por quê? Você vai lá para aprender a tirar a carteira. Você não aprende a dirigir, você aprende a fazer a prova para você tirar a carteira. Eu digo a vocês, para o concurso é a mesma coisa. Para o concurso público você tem que pensar o seguinte, peraí, eu preciso passar no concurso. Então eu quero estudar aquilo que cai, do jeito que cai e da forma que cai. Essa é a grande diferença. Por isso que muita gente fala, professor, se eu começar agora, eu consigo passar no concurso do INSS em março? Consegue sim. Quem começar agora e pegar firme de verdade, consegue sim. Mas com o quê? Com estratégia. Estudar aquilo que cai, gente. Não perder tempo com coisas que não caem. Estudar de acordo com a banca, por exemplo, o CESP. Vai ser o CESP? Beleza. A gente sabe o jeito que o CESP faz as questões. A gente sabe a forma que o CESP aborda. É estudar, é decorar aquilo que tem que ser decorado. Tem certas coisas que você não vai aprender, você vai apenas decorar. Outra coisa que você vai aprender, gente, é fazer mnemônicos, é fazer aquele negócio que você cola na sua parede, aí na sua... Gente, é estudar, é incorporar o concurso à sua vida. Manhã, tarde, noite, pensando em concurso público. É incorporar efetivamente o concurso público à sua vida. A sua vida é levar o concurso público como se fosse realmente o quê? Uma profissão. Incorporar, estudar com estratégia que você vai conseguir. Pense assim, gente, vou estudar para passar. Nós não estamos aqui aprendendo direito administrativo. Você não quer aprender direito administrativo, nem eu sei direito administrativo. Eu sei te ensinar a gabaritar a prova. Agora, direito administrativo ninguém quer aprender. A gente quer o quê? Passar no concurso. É isso que você tem que levar na sua cabeça. Muita estratégia para conseguir o quê? Para conseguir a vitória. Então veja essa classificação aqui de atos. Volta aqui, gente. Eu estou falando da diferença entre... Vejam bem, gente. Eu estou falando da diferença entre licença... Estou diferenciando uma licença de uma permissão, de uma autorização. Pronto. Nós estamos fazendo essa diferenciação. A licença, da permissão, da autorização. Eu já disse de cara que a licença é um ato vinculado. Isso diferencia a licença do quê, gente?
de todos os outros atos. Veja, a diferencia. Por quê? Porque os demais são o quê, gente? Os demais são o quê? Os demais são discricionários e precários. Então, o único vinculado é a licença. O único vinculado é a licença. E a licença o quê, gente? Ela faculta o desempenho de uma atividade. Por exemplo, a Carteira Nacional de Habilitação. Se você passar na prova, a carteira deve ser concedida. Agora, vejam a diferença entre permissão e autorização. Ambas são discricionário e precário. Qual seria a diferenciação na hora da prova? Gente, é que a permissão faculta, veja bem, gente, o desempenho, faculta o desempenho de atividade de o que, gente? De interesse público. Faculta o desempenho de atividade de interesse público. Beleza, gente? Olha o exemplo, galera. O exemplo transporte escolar. Para ter uma van de transporte escolar, provavelmente o cara da van tem uma permissão do município. Então veja, tanto a permissão quanto o que, gente? Tanto a permissão quanto a autorização são discricionários e precários. Só que a permissão faculta o desempenho de atividade de interesse público. E a autorização, gente? A autorização, presta atenção, faculta o quê? O desempenho, veja agora a diferença, gente, de atividade de interesse de quem? De interesse, peraí que sumiu aqui, de interesse do particular. Faculta o desempenho de atividades de interesse de quem? De interesse do particular. Exemplo, galera, olha o exemplo, porte de arma. Exemplo, porte de arma. Olha aqui, galera, olha que interessante. Então, vejam, então a gente já viu o seguinte, a licença é um ato vinculado, morreu. Falou que é vinculado, é o quê? É licença. A permissão é ato discricionário, a permissão é ato precário. Primeiro, o que é um ato discricionário e precário? Discricionário significa que a administração concede se ela o que quiser. Discricionário significa que a administração concede se ela quiser. E precário? Precário é que não gera direito adquirido. Precário é que a administração pode tomar a qualquer momento. Não gera direito adquirido, a administração pode tomar a qualquer momento. Vejam, volte aqui. Tanto a permissão quanto a autorização são atos discricionário e precário. Vejam, tanto uma quanto a outra são discricionário e precário. Então, qual é a diferença, galera? A diferença é que a permissão permite o desempenho de atividade de interesse público. A permissão permite o desempenho de atividade de interesse público, enquanto a autorização permite o desempenho de atividade de interesse do particular. Então, pessoal, essa aqui é a diferença que eu queria, a primeira diferença que eu queria mostrar para vocês entre licença, permissão e autorização. Bacana, pessoal? Vejam aqui, falou em ato vinculado, você já matou é o quê? Licença, que permite o desempenho de uma o quê? Atividade. Falou em ato discricionário e precário, desempenha uma atividade de interesse o quê? Público. Falou em ato discricionário e precário, quando eu falar em autorização, é atividade de interesse do particular. Essa é a primeira divisão. A segunda divisão, vamos lá, prestando atenção em mim, é entre ato nulo e ato anulável. Você vai ver isso nas provas. Qual seria a diferença entre um ato nulo e um ato que, gente, anulável? Pessoal, o ato nulo é aquele que tem um defeito insanável. Esse é o ato nulo, insanável. Ele tem um defeito insanável, que não pode ser o quê? Corrigido,
consertado. Enquanto o ato anulável é aquele que tem o quê? É aquele que tem defeito. O quê, galera? Ele tem defeito sanável. Então, o ato anulável é aquele que tem um defeito sanável, que pode ser consertado, que pode ser corrigido. Então, ato nulo tem um defeito insanável, não pode ser corrigido, não pode ser consertado. Ato anulável tem defeito que sanável. Gente, o ato nulo, onde estão os defeitos insanáveis? Os defeitos insanáveis estão na finalidade do ato, no motivo do ato e no objeto do ato. Esses são os defeitos o quê? Insanáveis. Beleza, gente? Já o anulável é aquele que tem o quê? É aquele que tem defeito na competência ou na forma. É aquele que tem defeito na competência ou na forma. Então, essa é uma outra classificação de atos. Atos nulos e atos o quê, gente? Anuláveis. Toma cuidado, gente, com isso. O ato nulo é um defeito o quê? Insanável. Então ele não pode ser o quê? Consertado. O ato anulável é aquele que tem um defeito o quê? Sanável. Então ele pode ser consertado. Beleza, gente? Ato nulo. O defeito insanável está na finalidade, no motivo e no objeto. O defeito sanável está na competência ou na forma. Beleza, gente? Essa é uma outra classificação que eu trouxe aqui para vocês. Vamos continuar as classificações? Com certeza. Mudando aqui. Gente, eu tenho chamado ato de... Peraí, deixa eu arrumar aqui para ficar bonitinho. Ato de império. Vejam bem. Ato de império. Eu tenho o ato de gestão. E eu tenho o ato de expediente. Expediente. Então, eu tenho um ato de império, eu tenho um ato de gestão, eu tenho um ato de expediente. Vejam bem, gente, ato de império é aquele em que o Estado atua em supremacia. O Estado atua em supremacia na sua condição de supremacia. Esse é o ato de império. Vamos dar um exemplo, gente? Olha o exemplo. Uma multa de trânsito. Uma multa de trânsito é um ato que, gente, de império. Ali o Estado atua em supremacia. Ato de gestão é aquele em que o Estado não utiliza o que, gente? Sua supremacia. Ato de supremacia. É aquele em que o Estado não utiliza sua o que, gente? Supremacia. Olha o exemplo, gente. Exemplo, alienação de bens. Alienação de bens. Quando o Estado vai vender aqueles bens, abre lá o leilão, ninguém é obrigado a ir lá comprar. Nesse caso, é um ato de gestão. E do outro lado, eu tenho um ato de quê? De expediente, que são atos o quê, gente? Internos. São atos internos utilizados onde, gente? Na rotina do órgão. Utilizados na rotina do órgão público, galera. São atos internos. Exemplo, o exemplo é um memorando. São atos internos utilizados na rotina do órgão. Então, gente, vejam aqui a nossa diferenciação, galera. Eu tenho ato de império, que é aquele em que o Estado atua em o que, galera? Supremacia. Eu tenho ato de gestão, que é aquele em que o Estado não utiliza de sua supremacia. Beleza, gente? O ato de gestão, ele não utiliza de sua supremacia. E eu tenho o ato de expediente. O ato de expediente é um ato meramente o quê, gente?
meramente interno, utilizado na rotina do órgão. É um ato meramente interno, utilizado na rotina do órgão. Pessoal, por que eu resolvi trazer essa parte? Porque essa parte é mais chata. O que ia adiantar eu trazer a parte mais fácil, mas não sei o quê, aí você ia ficar todo feliz, tal. Meu amigo, você tem que passar na prova. E para passar na prova, você tem que saber a parte boa, aquela parte mais fácil de entender e a parte mais chata, que é a parte mais o quê? Decoreba. Essa parte de atos administrativos é a parte mais decoreba de todas. Então essa aqui você tem que tomar muito cuidado e entender ela direitinho para não dar bobeira na hora da prova. Então a gente já viu, volta aqui, só para a gente revisar o que a gente já viu aqui, ó. Nós já vimos as classificações. Primeiro, a diferença entre licença, permissão e autorização. Depois, a gente viu a diferença entre ato nulo e ato o quê? Anulável. E depois a gente viu a diferença entre ato de império, ato de gestão e ato o quê, gente? De expediente. Vamos continuar. Gente, agora que o CESP adora essa classificação. Vou mudar aqui a cor da caneta, porque o CESP adora essa classificação. Que é o ato o quê, gente? É o ato perfeito. Olha só, é o ato perfeito, é o ato válido e é o ato eficaz. Ato perfeito, ato válido e ato o quê, gente? Eficaz. Qual é a diferença? O grande erro na hora da prova é que as pessoas confundem o perfeito com o válido. Gente, o que é o perfeito? Pessoal, o perfeito é aquele que já completou as etapas de formação. Um ato, gente, pode ter, o que eu quero que você entenda é o seguinte, um ato pode ter várias etapas de formação. Quem define as etapas de formação de um ato? A lei. É a lei que vai definir as etapas de formação de um ato administrativo. E esse ato ele pode ter várias etapas de formação. Gente, a prova não vai entrar em detalhes, porque não tem como você saber. O que a prova vai querer é que você sabe genericamente. O que é um ato perfeito? É aquele que já completou todas as etapas de formação, conforme estabelecido em lei. A lei estabeleceu as etapas de formação e o ato já completou todas as etapas de formação. Todo mundo entendeu? Volta aqui, gente. Esse é o ato que, gente? Esse é o ato perfeito. Gente, o que é o ato válido? Ato válido é aquele que está de acordo com o que, gente? Com a lei. Esse é o ato válido, é aquele que está de acordo com a lei. Esse é o ato válido. Então, vejam bem a diferença. Olha só, perfeito, completou as etapas de formação. Válido, está de acordo com a lei. Ou seja, gente, presta atenção aqui, o ato pode ser o quê, galera? O ato pode ser perfeito e inválido. Olha, o ato pode ser perfeito e inválido. Perfeito por quê? Porque já completou as etapas de formação. Inválido por quê? Porque ainda não está de acordo com a lei. Então volta aqui, gente. Perfeito, completou as etapas de formação. Gente, válido está de acordo com a lei. Gente, o eficaz é aquele que está apto a produzir seus efeitos. Apto a produzir seus efeitos. Isso é o ato eficaz. Ele está apto a produzir todos os seus efeitos. Pensa aqui comigo, imagine aqui comigo, gente, uma coisa. Imagine que a administração pratique um ato administrativo que vai produzir efeitos só a partir do dia 10 de janeiro. Ela pratica um ato que vai produzir efeitos só a partir do dia 10 de janeiro. Esse ato ele é o quê? Ele é perfeito. Esse ato ele é o quê? Ele é válido, mas ele ainda não é o quê? Eficaz. Por quê? Porque ele só vai produzir efeitos dia 10 de janeiro. Então tem um nome. Volte aqui na tela. O ato ineficaz, gente, tem um nome. Ineficaz tem um nome. O ato ineficaz, ele é chamado de quê? Ele é chamado de pendente. Ato ineficaz é chamado de
pendente. O ato ineficaz, ele é chamado de pendente. Por quê? Porque ele ainda não está o quê? Ele não está apto a produzir todos os seus efeitos. Por que isso aqui é importante? Volta aqui para mim. Gente, pessoal, você vai trabalhar no INSS, certo? Certo. Você vai trabalhar no INSS. Lá no INSS, o INSS pratica vários atos administrativos. Quando ele concede auxílio-doença, quando ele concede pensão por morte, não tem lá, gente, uma aposentadoria por idade, tudo aquilo ali são atos administrativos. E esses atos administrativos, para que eles possam produzir todos os seus efeitos, esses atos administrativos devem ser o quê, galera? Esses atos administrativos devem ser perfeitos. Significa o quê? Que ele já completou todas as etapas de formação. E normalmente essas etapas de formação é o servidor, você que vai cuidar dessas etapas de formação. Ele tem que ser válido, ou seja, ele tem que estar de acordo com a lei, com a 8.213 de 91, lá com o decreto lá 3.048, não é isso? De 99, que é o regulamento da Previdência Social. Ele tem que estar válido, então ele tem que estar perfeito, completou as etapas de formação. Esse ato tem que estar válido e esse ato tem que ser o quê? Eficaz. Sim, eu posso praticar um ato e falar assim, ó, concedo a pensão a partir do dia 1º de janeiro, então ele ainda não é eficaz. Ele é perfeito, ele é válido, mas ele é ineficaz, porque ele é pendente. Ele está dependendo de quê? Ele está dependendo, galera, presta atenção, ele está dependendo de um termo, que é o quê? É um tempo, 1º de janeiro, que ele vai produzir todos os seus efeitos. Por que ato administrativo é tão importante? Porque o servidor público, gente, o que ele mais faz são atos administrativos. O INSS, o que ele mais faz são atos administrativos. São os atos administrativos do quê? Do INSS. E você, como servidor, vai praticar vários atos administrativos. E esses atos têm que ser válidos, porque senão eles podem ser questionados judicialmente. E o ato administrativo, quando eu falo em ato administrativo, que foi aquele que eu ensinei para vocês, manifestação unilateral de vontade, o Estado agindo em supremacia, sendo regido pelo direito público, esse ato administrativo ele tem alguns atributos. Vamos aqui, gente? Os principais atributos dos atos administrativos. Atributos dos atos administrativos. Seriam o quê, gente? Seriam qualidades dos atos administrativos. Quais seriam os principais atributos? Quais seriam as principais qualidades dos atos administrativos? Gente, eu tenho a presunção de legitimidade. Eu tenho a presunção de legitimidade. Eu tenho a autoexecutoriedade. Beleza, gente? Eu tenho a imperatividade, também como atributo desse ato. Eu tenho a tipicidade. Esses são o quê? Esses são os principais. Tomando água aqui, galera. Esses são os principais atributos do quê? Do ato administrativo. Principais qualidades de um ato administrativo que a gente vai estudar uma a uma dessas, o que, gente? Desses atributos. Primeiro, presunção de legitimidade. Olha só. Gente, a presunção de legitimidade é o atributo presente em todos os atos administrativos. Todos os atos administrativos têm presunção de legitimidade. O que é presunção de legitimidade? Gente, significa que o ato é presumidamente válido até prova em contrário. O ato administrativo, ele é presumidamente válido até prova em contrário. Até que se prove em contrário, aquele ato é presumidamente válido. Gente, isso lá na perícia do INSS tem uma força muito grande. Gente, o perito do INSS é um médico, lá perito do INSS, que faz um laudo acerca da situação de saúde do segurado. Então o segurado vai lá e fala, olha, eu tô com um problema aqui na coluna e tal e tudo. E o médico do INSS faz lá os seus exames e tal e faz um laudo dizendo. Gente, aquele laudo, aquele parecer ali do médico, aquilo vai ser o quê? Um ato
administrativo. Aquele laudo ali é um ato administrativo. E o médico vai dizer, olha, esse cara, ele está inválido? Não, ele não está inválido, ele está parcialmente inválido. O que o médico disser ali, por ser um ato administrativo, é presumidamente válido. O que o médico disser ali é presumidamente válido, cabendo à pessoa provar o contrário. Então, muita gente vai lá no INSS e fala, eu tô doente, tô com um problema aqui nas costas e tal, tudo. Beleza? Beleza. O médico olha e fala, não, você não tá doente. E indefere. Gente, aquilo é um ato administrativo. Aquilo tem o quê? Presunção de legitimidade, ou seja, é presumidamente verdadeiro aquilo que foi falado até prova em contrário. E quem tem que provar em contrário? O segurado, o particular. É o particular que vai ter que ir. Olha que interessante, gente. Ir à justiça ou no próprio INSS por meio de um recurso administrativo e provar em contrário. Porque enquanto não provar em contrário, esse ato é presumidamente válido. Veja, o primeiro atributo do ato administrativo, a primeira qualidade do ato administrativo, tanto que é forte essa qualidade, tanto que é forte essa qualidade do ato administrativo, esse atributo, presunção de legitimidade. O ato é presumidamente válido até prova em contrário. Beleza, pessoal? Tranquilo? Volta aqui, gente. O segundo atributo do ato administrativo é a autoexecutoriedade. O segundo atributo é a autoexecutoriedade. Então a gente viu que a presunção de legitimidade está presente o quê, gente? Em todos os atos administrativos. A presunção de legitimidade está presente em todos. Já a autoexecutoriedade não. O que significa autoexecutoriedade? Significa, gente, o poder que tem a administração. Veja que interessante. A prerrogativa conferida à administração para quê, gente? A prerrogativa conferida a ela para editar seus atos independentemente de outro poder. Gente, para o INSS aposentar alguém, precisa de ir ao judiciário pedir? Não! O próprio INSS pode conceder a aposentadoria independente de outro poder. Olha o nome, gente. Autoexecutoriedade. A própria administração promove o quê? A própria administração edita os seus atos independente de prévia autorização de outro poder. Agora, esse atributo está presente em todos os atos? Não, não está presente em todos os atos. Olha a diferença. A presunção de legitimidade está presente em todos os atos. A autoexecutoriedade não está presente em todos os atos. Estamos entendidos, gente? Porque vão existir certos atos que a administração vai precisar de ir à justiça. Belezinha? Volta aqui, galera. O outro que a gente tem, o outro atributo, é a imperatividade. É a imperatividade. É o outro atributo. Gente, olha o nome. Imperatividade vem de império, vem de impor uma obrigação. Gente, o ato administrativo tem imperatividade. Só volta aqui. Gente, essa imperatividade decorre do chamado, o nome é feio, o nome é muito feio. Decorre do chamado, peraí, deixa eu botar aqui na caneta, do chamado poder extroverso do que, gente? Poder extroverso do Estado. O nome é muito feio, mas cai muito em prova. Poder extroverso do Estado. O que é o poder extroverso do Estado, galera? Poder extroverso do Estado é o poder conferido à administração de quê? De impor uma obrigação ao particular, independentemente da sua o quê? Independentemente da sua concordância. Poder extroverso da administração é o poder conferido ao Estado de impor uma obrigação particular independente da sua vontade. Por exemplo, uma multa de trânsito. Quando você leva uma multa, você tem imposto uma obrigação de quê? De pagar a multa, independentemente da sua vontade. Essa é a imperatividade. Todo ato tem imperatividade? Não, gente, nem todo ato tem imperatividade. Como, por exemplo, o quê? Como, por exemplo, as certidões. A certidão é um ato administrativo meramente declaratório. A certidão é um ato administrativo meramente declaratório. E por ser meramente declaratório, ela não tem. Gente, muita gente vai ao INSS
pedir a chamada certidão por tempo de serviço, a CTS. O que é a certidão por tempo de serviço? É a certidão onde o INSS vai declarar quanto tempo de contribuição a pessoa tem lá junto ao INSS. Quanto tempo de contribuição a pessoa tem lá junto ao INSS. Essa é a certidão por tempo de serviço. É um ato que? Declaratório. Se é ato declaratório, não tem imperatividade. E por último, volta aqui, gente, o último atributo que a gente tem, o último atributo que a gente tem, que a gente vai ter que lembrar, é a tipicidade, no sentido de que todo ato deve corresponder ao que, gente? Presta atenção, todo ato deve corresponder a uma figura prevista em lei. Todo ato administrativo deve corresponder a uma figura prevista em lei. Ah, professor, então a tipicidade também está presente em todos os atos? Sim, a tipicidade também está prevista em todos os atos. Gente, mas o que mais cai em prova de concurso, principalmente do CESP, se você pegar tipo 2015, prova de atos administrativos do CESP, você vai ver que 50% das provas de atos administrativos caiu a diferença entre anulação e revogação. Então volta aqui, a gente vai fazer essa diferença. O que mais cai em prova do CESP é isso aqui, ó, gente. Qual é a diferença entre anulação e revogação? Isso aqui é disparado o que é mais perguntado pelo CESP nas provas. Gente, o que é anulação? A anulação é quando há ilegalidade, galera. Ilegalidade é quando há um vício, é quando há um defeito. Então, quando que eu anulo? Quando há ilegalidade, um vício, um defeito. Já a revogação é para ato legal. Revogação é para ato legal, que se tornou o quê? Que se tornou inconveniente ou inoportuno. Inconveniente ou inoportuno. Então vejam bem, gente, a anulação é para quando há o quê? Ilegalidade. Quando há o quê? Vício. Revogação, o ato é legal, mas se tornou inconveniente ou inoportuno. Quem pode anular? Gente, a anulação pode ser promovida pela própria, o quê, gente? Pela própria administração ou pelo judiciário. Pela própria administração ou pelo judiciário, desde que ele seja o quê? Provocado. Já o judiciário não atua de ofício, desde que ele seja provocado, já que ele não atua de ofício. Já a revogação é só pela própria administração. Gente, o judiciário na função típica, só pela própria administração. O judiciário na função típica, olha só, judiciário na função típica dele nunca revoga, só anula. Professor, mas o judiciário não revoga os seus próprios atos? Sim, mas quando ele atua na sua função, o quê? Administrativa. Gente, judiciário só anula, judiciário nunca revoga, judiciário só anula, judiciário nunca revoga. Quando eu falo em judiciário, eu estou falando em judiciário na sua função o quê? Típica. Na função típica, o judiciário só anula, o judiciário nunca revoga. Volta aqui, gente. Então, quem pode anular? A própria administração ou o quê? Ou o judiciário, desde que provocado. Revogação só pela própria administração. Gente, a anulação tem um prazo. Qual é o prazo da anulação? 5 anos, tem que anular. Salvo má fé. Salvo o que, gente? Má fé. Porque se tiver má fé, pode anular a qualquer tempo. Qual é o prazo, gente? 5 anos, salvo má fé. Enquanto a revogação, gente, pode ocorrer a qualquer tempo. A revogação pode ocorrer a qualquer tempo. A anulação, 5 anos. Revogação pode ocorrer a qualquer tempo. A anulação produz efeitos ex tunc, ou seja, retroage. Anulação ex tunc, retroage.
A revogação produz efeitos o quê? Ex nunc, ou seja, não retroage. A revogação não retroage, só dali para frente, não retroage, só dali para frente. Beleza, gente? Pessoal, a anulação pode ocorrer tanto em atos vinculados. Eu posso anular atos vinculados e atos o que, gente? Discricionários. Então, posso anular atos vinculados ou ato o quê? Discricionários. Desde que tenha o quê? Uma ilegalidade, um vício. Já a revogação, não. A revogação é só para atos o que, gente? Discricionários. É só para atos discricionários. Ato vinculado, eu nunca vou revogar, só discricionário. Eu juro, se você souber esse quadro aqui, você mata 90% das questões do CESP com esse quadro aqui que eu coloquei. Gente, presta atenção, olha só, ó, a anulação tem a ver com o quê, gente? Ilegalidade, vício. Eu anulo porque é ilegal, é vício. Já a revogação, ele é o quê? Legal, mas ele é inconveniente ou inoportuno. Anulação, quem pode promover a anulação? A própria administração ou o judiciário. Já a revogação, só pela própria administração. Só pela própria administração. Anulação tem prazo? Sim. Gente, 5 anos, salvo má fé. Revogação é o que, gente? É a qualquer tempo. Revogação ocorre a qualquer tempo. Anulação, ex tunc, retroage. Revogação, ex nunc, não retroage. Anulação pode ocorrer tanto em vinculados como em discricionários, enquanto a revogação apenas para atos discricionários. O que eu quis trazer para vocês hoje? Eu quis trazer para vocês a matéria mais difícil do direito administrativo, atos administrativos. E você tem que saber. Por quê? Porque você quer passar no concurso. E para passar no concurso, você tem que ter todas as matérias na cabeça. Não só aquelas matérias mais fáceis, mas também as matérias um pouco mais complexas. Ato administrativo é isso. Eu quis te mostrar. Ato administrativo você tem que ter muita força para conseguir estudar, revisar e ter eles o quê? Na sua cabeça. Mas se você aprender aquilo que precisa ser aprendido para a prova, você vai gabaritar. Porque o CESP normalmente pergunta muita coisa. Gente, prova do CESP não é uma prova fácil. Prova do CESP tem muita pegadinha. Prova do CESP tem muita jurisprudência. Prova do CESP é a mais inteligente de todas as bancas, é o CESP. E aquele negócio de uma errada anular uma certa pega muita gente. Ou seja, de novo eu volto a dizer, a estratégia vai fazer a diferença na sua prova. A estratégia vai fazer a diferença na sua prova. Eu espero que você tenha. Gente, eu vou colocar aqui, eu vou aqui falar, passar dar aqui a camiseta para, deixa eu ver aqui, gente, aqui, gente, eu vou dar a camiseta lá para Teresina, no Piauí, Fábio Chimendes Alves. Teresina, Piauí, Fábio Chimendes Alves. Lá para Teresina vai essa camiseta. Ô, Teresina, terra boa. Beleza, gente? Fábio Chimendes Alves ganhou a camiseta lá de Teresina, do Piauí. Foi o meu sorteio aqui que eu acabei de fazer. Beleza, gente? Vários cursos aqui no online. Você pode adquirir os seus. Saindo o edital do INSS, a gente vai gravar um monte de curso específico para o INSS. Esperamos que esse edital saia aí. Estão dizendo que é terça-feira, não é isso? Então, vamos ver se sai aí essa semana. E a gente volta aqui com várias questões, fazendo várias questões anteriores do CESP. Vamos gabaritar, vamos arrebentar e passar nesse concurso.
Agradeço demais a vocês. Desculpa ter trazido uma matéria chata, mas é que você precisa também aprender atos administrativos, meu amigo. Não adianta, nem só de coisa boa existe. A gente tem uma parte chata também que você tem que aprender. Espero que, fiquem com Deus. Feliz Natal, feliz Ano Novo. E, gente, estudar, 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 porque você muda de vida. Beleza, gente? Obrigado a todos e até uma próxima.